Olá pessoal, bem, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os efeitos do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, e do CIT, que é o treinamento intervalado de sprint, no emagrecimento e na aptidão física. Bem, o treinamento intervalado que se caracteriza por momentos onde você desenvolve uma determinada atividade em alta intensidade e intercala com momentos de repouso, que podem ser ativos ou passivos, é um tipo de treinamento que foi muito usado para melhoras no desempenho físico, né? Principalmente no desempenho de atividades esportivas. Mas o treinamento intervalado não se limita apenas a melhorar o desempenho físico. Estudos, inclusive estudos até relativamente antigos, têm demonstrado que o treinamento intervalado é bastante eficiente, tem se mostrado promissor na perda de peso, especificamente na perda de gordura corporal e mais recentemente na melhora de parâmetros de saúde. E quando eu falo na melhora de parâmetros de saúde, eu me refiro a melhoras na pressão arterial, na glicemia, nas lipoproteínas plasmáticas, que a maioria das pessoas conhece por colesterol, né? Na melhora da saúde óssea, da imunidade e inclusive da saúde mental. Ou seja, o treinamento intervalado, tanto na sua forma de HIIT quanto na forma de CIT, tem se mostrado uma ferramenta promissora tanto para a melhora do desempenho físico e desempenho esportivo, quanto no emagrecimento e na melhora de parâmetros de saúde. Então você tem basicamente dois tipos de treinamento intervalados. Você tem o HIIT, que como eu já falei, é o treinamento intervalado de alta intensidade, e o CIT, que é o treinamento intervalado de sprint ou treinamento intervalado de velocidade. O HIIT, ele geralmente é desenvolvido a uma intensidade que oscila entre 80% a 100% da frequência cardíaca máxima ou VO2 máximo. Então você faz momentos com atividades de alta intensidade, né, que oscilam entre 80% a 100% do VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, com momentos em que ou você desenvolve uma atividade com a intensidade menor, que geralmente é uma intensidade leve para moderada, ou você intercala com momentos de repouso passivo, ou seja, quando você não faz atividade nenhuma. Essa é a característica principal do HIIT. Já o CIT, que é o treinamento intervalado de sprint, ele se caracteriza pelo desenvolvimento de esforços máximos em alta intensidade, e esses esforços máximos são desenvolvidos em períodos curtos, geralmente 30 segundos ou até menos, intercalados por períodos de repouso que geralmente são passivos, ou seja, você não faz atividade nenhuma, e geralmente o período de repouso ele é maior do que o período do esforço físico. Então você tem aí duas formas de treinamento intervalado, né, que são desenvolvidos de formas diferentes. O HIIT ele é desenvolvido numa intensidade um pouco menor do que o CIT. No entanto, o tempo em que você passa nessa atividade, né, 80% a 100% aí, do máximo, ele é relativamente mais prolongado. Então oscila aí entre 2 minutos, 3 minutos, 5 até 10 minutos. E você intercala esse período de atividade com períodos de repouso passivo ou ativo, desenvolvido numa menor intensidade, que geralmente é entre leve a moderada. E já o CIT, você desenvolve esforços máximos de curtíssima duração, no máximo aí 30 segundos, 45 segundos ou até menos. E o repouso, ele geralmente é passivo, ou seja, você não faz atividade nenhuma. E geralmente esse período de repouso é maior do que o período de esforço. Estudos como o do Boucher em 2011 verificou que o treinamento intervalado promoveu uma perda de gordura maior do que o treinamento contínuo moderado. Isso não quer dizer que o treinamento contínuo moderado, que geralmente as pessoas conhecem por treinamento aeróbio, né, que é aquele que você faz com a intensidade de leve para moderada, isso não quer dizer que o treinamento contínuo moderado não promove perda de gordura. O que o estudo do Boucher quis dizer, na verdade, foi que o treinamento intervalado é mais eficiente na perda de gordura, ou seja, o percentual de gordura que se perde com o treinamento intervalado é maior do que no treinamento contínuo moderado. A massa gorda que se perde com o treinamento intervalado é maior do que
a que se perde com o treinamento contínuo moderado. Portanto, ele tem uma eficiência maior no emagrecimento e, consequentemente, na diminuição de fatores de risco cardiometabólicos. Então, a eficiência do treinamento intervalado foi verificada por vários autores. Então, você observa aqui desse lado aqui, autores, né, que verificaram esses achados desde a década de 90, né? Então, o treinamento intervalado ele tem uma eficiência no gasto energético pós-exercício, ou seja, o que é que acontece? O treinamento contínuo moderado, ele, quando você termina o treinamento, após o exercício, o gasto energético ele é mais aumentado, só que geralmente no máximo ali até 2 horas pós-exercício. No treinamento intervalado, esse gasto energético pós-exercício ele é mais prolongado, ele dura mais tempo, né? Muito mais do que 2 horas. Existem estudos, por exemplo, mostrando tempos de até 16 horas com gasto energético pós-exercício elevado. Então você está lá em repouso, sentado no sofá, lendo um livro ou assistindo televisão e o teu gasto energético pós-exercício lá em cima. O treinamento intervalado também é eficiente na oxidação de gordura, e isso acontece por causa também desse gasto energético pós-exercício mais elevado, que vai desencadear na perda de peso, especificamente na perda de gordura corporal, tá? E os efeitos do treinamento intervalado na diminuição da gordura corporal acontecem basicamente por causa desses pontos que eu estou enumerando aqui, que eu estou destacando aqui, né? Efeitos no metabolismo, especificamente aumento tanto na taxa metabólica de repouso quanto na taxa metabólica basal, mas também aumento do gasto energético pós-exercício, o que termina desencadeando uma maior perda de gordura, né? Então você vai ter um aumento do gasto energético de repouso, isso tanto de forma aguda, ou seja, logo depois de uma sessão de exercício, quanto de forma crônica, ou seja, um gasto energético duradouro aí, né? Durante um tempo relativamente prolongado, né? Teu organismo fica um organismo mais gastador, consequentemente você vai gastar mais gordura, e isso evidentemente termina fazendo com que haja uma utilização maior de gordura pelo corpo, né? Mas também existem outras formas, outros mecanismos que são ativados pelo treinamento intervalado de alta intensidade que desencadeiam na perda de gordura. 2 desses mecanismos são a modificação na atividade de enzimas musculares associadas ao metabolismo oxidativo, e dentre essas enzimas nós temos a citrato sintase. Então você tem aumento na atividade dessas enzimas, o que termina aumentando a oxidação de gordura, e diminuição no quociente respiratório, o que vai desencadear numa maior oxidação de gordura. Então o treinamento intervalado ele causa uma série de adaptações, tanto agudas quanto crônicas no teu organismo, que no final das contas vão desencadear numa maior perda de gordura. E essas alterações são aumentos no metabolismo, tanto de forma aguda quanto crônica, né? Aumento no gasto energético de repouso, por causa do gasto energético pós-exercício, né? Mais aumentado, modificação de atividades enzimáticas na musculatura e diminuição do quociente respiratório, né? E no final das contas tudo isso vai desencadear no emagrecimento, na perda de gordura corporal. Os protocolos mais populares de HIIT e de CIT são esses. No HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, o protocolo mais comum é o protocolo sugerido pelo Wiesloff, que é o protocolo que eu vou falar daqui a pouco quando eu apresentar o estudo. Já no CIT, o protocolo mais comum é o protocolo do Martin Gibala, que é um pesquisador canadense nessa área, que tem trabalhos interessantíssimos mostrando que você consegue resultados tanto no ganho de massa muscular e perda de gordura com treinamentos muito curtos, né? Com aí 11 minutos, 15 minutos, né? Até menos, né? Desde que esse treinamento seja executado em alta intensidade. Mas aí cabe a pergunta, né? Dentre esses 2 protocolos, o do HIIT, do Wiesloff, e do CIT, do Martin Gibala, qual o mais eficiente deles para a perda de gordura corporal? Bem, para responder essa pergunta, eu apresento esse estudo que foi publicado na Frontiers in Physiology. Esse estudo foi publicado em 2018.
intitulado Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade versus o treinamento intervalado de sprint nas medidas antropométricas e aptidão cardiorrespiratória em mulheres jovens saudáveis. Esse estudo foi um estudo derivado da dissertação do mestrado do João Pedro Naves, que é aluno da Universidade Federal de Goiás, e esse estudo foi orientado pelo professor Paulo Gentil. Deixa eu só destacar aqui, está aqui o Paulo Gentil aqui no final, né? E aqui o Pedro Naves como primeiro autor, né? Então vamos lá. O que é que esse estudo fez? Ele pegou 49 mulheres saudáveis e dividiu em dois grupos. Então você tinha o grupo lá do HIIT, o grupo que fazia HIIT, e o grupo que fazia CIT. Elas fizeram esses protocolos de treinamento intervalado no ciclo ergômetro, né, na bicicleta ergométrica, 3 vezes por semana durante 8 semanas, que dá 2 meses. O protocolo de treinamento do CIT consistiu em fazer 4 séries de 30 segundos com esforço máximo, ou seja, você ia pedalar com o maior esforço possível durante 30 segundos, com 4 minutos de recuperação. Se você for fazer as contas nesse protocolo do CIT, você vai observar que o tempo total de atividade, durou apenas 2 minutos. Né? Foi um protocolo muito curto, na verdade. Então grava lá. O protocolo de CIT foi 4 séries de 30 segundos intercalado com 4 minutos de recuperação passiva, ou seja, os indivíduos paravam de pedalar e ficavam parados. Já o grupo do HIIT, como é que elas fizeram? Elas faziam 4 séries de 4 minutos, né, pedalando 4 minutos, com a intensidade de 90 a 95% da frequência cardíaca de pico, ou seja, numa alta intensidade. Intercalado com 3 minutos de recuperação ativa com a intensidade de 50 a 60% da frequência cardíaca de pico, ou seja, elas faziam 4 minutos numa intensidade alta e 3 minutos numa intensidade de baixa para moderada, e ficavam assim até fazer as 4 séries. O treinamento do HIIT durou mais do que o treinamento do CIT, claro, mas vamos lá. Quais foram os resultados? Deixa eu dar uma aumentada para que fique melhor para vocês observarem. Eu destaquei aqui os resultados do CIT porque, em relação à espessura das dobras cutâneas do tríceps, subescapular, suprailíaca, abdominal e da coxa, o CIT, o protocolo do CIT, foi mais eficiente na perda de gordura do que do HIIT. Isso não significa dizer que o pessoal do HIIT não perdeu gordura. Eles perderam, e perderam inclusive gordura de forma significativa, mas o CIT foi mais eficiente nesse processo. Por exemplo, quando a gente fala da espessura do tríceps, né, da dobra cutânea do tríceps, o pessoal do HIIT saiu de 22 para 18. Já o pessoal do CIT saiu de 27 para 22, ou seja, foi uma perda significativa, né, dos dois, mas o CIT foi melhor nesse aspecto. Quando a gente vem para a dobra cutânea subescapular, o pessoal do HIIT saiu de 21 para 17 e o pessoal do HIIT saiu de 27 para 20, né? Uma perda maior. Na suprailíaca, o pessoal do HIIT saiu de 21 para 17 e o pessoal do HIIT saiu de 30 para 23. Na dobra cutânea abdominal, o pessoal do HIIT saiu de 25 para 19 e o pessoal do HIIT saiu de 35 para 25. E na coxa, a mesma coisa, o pessoal do HIIT saiu de 32 para 28 e o pessoal do CIT saiu de 38 para 30. O CIT foi mais eficiente para a perda de gordura, né, do que o HIIT. Quando a gente vai ver o somatório das dobras cutâneas, o HIIT saiu de 121, quase 122, para 101, enquanto o CIT saiu de 159 para 122, ou seja, no final das contas, realmente o CIT foi mais eficiente na perda de gordura, na diminuição das dobras cutâneas, né, que é um parâmetro para se avaliar gordura corporal. Quando a gente vem para a circunferência da cintura, o que é que aconteceu? Olha aqui, ó, o HIIT, eles saíram de 74 para 72 e o CIT saiu de 77 para 75. Os dois tiveram reduções significativas e semelhantes. Quanto à aptidão física, aptidão cardiorrespiratória, o VO2 de pico no HIIT saiu de 37 para 42, aumento significativo, né? Em 2 meses um aumento desse é um aumento significativo, e o pessoal do HIIT saiu de 32 para 36, também um aumento significativo e semelhante, ou seja,
A única semelhança que aconteceu aqui entre HIIT e CIT foi para circunferência da cintura, né, e capacidade cardiorrespiratória, né, aptidão física. No entanto, para a diminuição das dobras cutâneas, o CIT foi mais eficiente do que o HIIT. Aqui você observa a mesma coisa que eu falei lá na tabela, só que agora a gente está observando em gráficos, onde o CIT teve uma diminuição maior do que o HIIT na espessura das dobras cutâneas. O CIT realmente foi mais eficiente para o emagrecimento quando comparado com o HIIT. E o mais impressionante desse estudo foi que esse emagrecimento aconteceu mesmo sem controle dietético, ou seja, essas mulheres continuaram comendo de tudo e sem fazer nenhuma restrição energética. Se vocês observarem aqui, o grupo do HIIT e o grupo do CIT, né, a ingestão calórica foi a mesma, né, no pré e no pós, né? Aqui no CIT, no pré e no pós, a ingestão de carboidratos foi a mesma, a ingestão de proteínas a mesma, lipídios, gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas, gorduras saturadas e por aí vai, né? Fibras dietéticas, a mesma coisa, elas não modificaram a ingestão energética. Portanto, esse estudo mostrou que o treinamento intervalado é eficiente para a perda de gordura corporal. Ele é eficiente para o emagrecimento. Quando a gente vai comparar os treinamentos intervalados, comparando aí o HIIT com o CIT foi mais eficiente nesse processo, ok? Então, um abraço pessoal, até mais.